Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui mais um slide, né, que ele consegue mostrar bem essa parte desse ciclo, né? Aqui a nebulosa estelar, como eu havia dito para vocês, os exemplos daquelas nebulosas maiores, né? Uma estrela comum, que é uma estrela como o Sol, para estrelas menores, um pouquinho maiores, são estrelas comuns, né? São as mais abundantes no universo. Depois disso, ela se transforma numa gigante vermelha e cresce muito esse tamanho. E aí aqui a gente tem ilustração aqui, né, de uma nebulosa planetária, né? Quando esse gás vai começar a formar esse disco, né, de gás ali em volta da estrela, e ela termina numa anã branca, ok? Posteriormente irá apagar também numa anã negra. E aqui é uma outra trajetória que uma estrela, né, consegue tomar, que é a estrela massiva. A gente pode notar que essa é uma estrela mais quente que essa por causa da sua coloração, né? Essa estrela, no processo de crescer também como uma gigante vermelha, será chamada de supergigante vermelha, por causa do seu tamanho, né? Que é uma estrela já gigante por si só. Ela irá explodir numa supernova e ela terá, né, dois destinos: as estrelas de nêutron e os buracos negros. O buraco negro é um dos caminhos ali, o caminho mais radical que uma estrela pode tomar. E isso são estrelas tipo 25 vezes a massa do Sol, né? Geralmente estrelas abaixo disso, 20 vezes a massa do Sol, 15 vezes a massa do Sol, irá se transformar em estrela de nêutron. Estrelas acima ali de 25 vezes buracos negros, ok? Esses buracos negros sempre equivalem a massas solares, né? Buraco negro com 70 massas solares, 80 massas solares, isso tudo existe, ok? Eu irei falar a respeito dos buracos negros com mais detalhes, mas eu vou citar uma curiosidade que aconteceu uma ou talvez mais de uma vez, né, foi observado. A gente tem as nossas estrelas, né, as constelações, tudo direitinho, como de padrão, lá a gente continua ali constantemente observando ela, né? A Betelgeuse está sempre ali na constelação de Órion, assim como a Rigel, Bellatrix, tem a Alpha Centauri ali na constelação de Centauro, que está sempre ali direitinha, a Alpha Centauri A, Alpha Centauri B. Você sempre olhar para lá, vai conseguir observar o que elas estão fazendo. Uma estrela em particular estava sendo observada em determinado momento, você sempre sabia a posição dessa estrela, sabia que ela estava lá, e de repente essa estrela sumiu. Isso não deveria acontecer. Essa estrela estava lá, ela estava brilhando e ela desapareceu, né? Como é que você perde uma estrela desse tamanho, né? Não um chaveiro assim. A estrela deixou de existir. Então criou-se a ideia de que talvez essa estrela saiu desse estágio diretamente para um buraco negro sem precisar passar pela supernova. Então a estrela estava lá, já no estágio final dela, e de repente ela implodiu direto dentro de um buraco negro. Ela não chegou a explodir, ela não chegou a ter esse processo de supernova. Ela simplesmente entrou no processo de buraco negro, e como o buraco negro não emite luz, a gente deixou de ver ela. Isso pode ver que o universo acaba fazendo essas jogadas assim de vez em quando, né? Esse é um processo estudado ainda. A gente consegue ter aqui, né, uma outra observação sobre esse ciclo das estrelas. Vocês podem ver, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem que isso daí é um padrão, ok? São fontes diferentes, são padrões diferentes, ilustrações diferentes, mas que sempre mostra o mesmo processo. E aqui eu vou mostrar para vocês escalas de tamanho de estrelas, ok? Que elas vão desde muito, muito pequenininhas a muito, muito, muito grandes, ok? Estrelas como o Sol são estrelas pequenininhas, né? E existem estrelas tão grandes quanto essas aqui no universo, isso é normal. Vocês podem ver que são estrelas com cores diferentes, isso por causa das temperaturas. Essas estrelas com coloração azul são mais quentes, e as estrelas com coloração vermelha são as mais frias,
ok? E aí você consegue traçar um meio termo, né? Amarela, branca, laranja, ali dentro, seguindo essa escalazinha ali do espectro eletromagnético, e vocês conseguem ter uma noção aqui do tamanho dessas estrelas. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês, um vídeo aí da internet, mostrando a escala de tamanho dentro desses objetos dentro do universo. Vai lá da Lua, planetas anões, planetas, estrelas como o Sol, estrelas supermassivas, estrelas gigantescas, galáxias, e por aí vai. E aí vocês conseguem ter uma escala, uma dimensão até chegar a todo o universo observável, tá? Só uma curiosidade, uma coisa que vocês vão ver inclusive nesse vídeo, é que você vai ter estrelas menor do que Júpiter, né? Júpiter é o nosso planeta, né, o maior planeta do sistema solar, caberia 1000 terras dentro de Júpiter, um planeta muito grande, mas ainda assim existem estrelas menores do que Júpiter. Isso porque, lembrem, densidade não tem exatamente a ver com o volume, né? Júpiter é muito, muito volumoso, mas não é tão denso, né? Saturno, como você tem em outra aula, né, por exemplo, da densidade muito baixa. Saturno boiaria no oceano, né? Se tivesse um oceano gigante para colocar Saturno, ele boiaria porque não tem a densidade alta, né? Essa estrela, que ela é do tamanho ali mais ou menos de Saturno, ela tem uma densidade enorme, então ela consegue, né, se transformar em uma estrela, mas aí é o limite, sabe? É o limite ali do que uma estrela consegue ali para poder dar início a esse processo aí, dessa entrada na sequência principal dela para se tornar uma estrela, tá? Então fiquem aí com o vídeo.
realmente muito pequeno se a gente comparar com essas grandes estruturas que existem ao universo afora, ok? Como vocês viram ali, a gente consegue ter a noção do universo observável. Esse universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de extensão, né? Isso é grande pra caramba. E o universo ele se expande para fora dessa observação nossa, ok? Daí é o limite do quanto a luz consegue chegar para a gente consegue detectar. Mas o universo é maior e a tendência é se expandir ainda mais, ok? Lembrando que o tecido do espaço, ele se estende, né? Ele é esticado e a matéria vai se esticando junto com ele, ok? A gente vai ver isso melhor na aula do Big Bang. Só que a matéria ela não vai se criando. Quanto mais você estica o espaço, mais coisa vai surgindo. Não é assim. A matéria que existia no início do Big Bang é a mesma matéria que existe hoje, só que ela se transforma. Lembra do princípio lá de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ok? É o mesmo princípio da conservação de energia, né? Da entropia. As coisas ali não desaparecem do nada, né? Elas estão sempre ali. Então, futuramente, essas estrelas vão morrer, vão dar origem a outras coisas, que irão dar origem a outras coisas. Por exemplo, a nossa própria morte, a gente não deixa de existir, né? O nosso resto mortais vai ser consumido ali por bactérias, por micro-organismos, que vai para a natureza, podem ser devorados por outros seres, que vai alimentar eles, que vai alimentar o solo. Então, a matéria ela não deixa de existir, ela só é constantemente transformada. Então, passando aqui, para a gente focar mais uma vez sobre o fim do nosso Sol, a gente tem aqui as nebulosas planetárias, né? Que elas são diferentes um pouco ali da nebulosa estelar, como a gente viu, colossais, né? Como a cabeça de cavalo. A gente consegue ter essa visão também nos nossos telescópios, ok? Dá para conseguir observar esse tipo de nebulosa também, que em particular os objetos ali que a gente considera os mais bonitos no universo, né? A gente consegue ter essa observação a partir da morte de estrelas próximas ali, parecidas com estrelas do Sol, do tamanho do Sol, né? Que irão morrer numa anã branca e antes desse processo ela se transforma numa nebulosa planetária, né? Então a gente consegue ter uma variação enorme aqui de cores, variação enorme aqui de formatos, né? Vocês conseguem ver aqui que é muito bonito e vocês conseguem, né, procurar aí na internet por essas imagens aí. Muita gente adora usar essas imagens aí, né, como papel de parede, essa nebulosa aqui parece um olho, né? Então aqui é o fim do Sol que vocês conseguem ter uma ideia, né? Ele irá assumir algum desses formatos aqui. Essa aqui é uma imagem ilustrativa, né, de uma estrela de nêutron, né? Aquela estrela que eu falei para vocês que é muito, muito densa, que é o resultado da morte de estrelas supermassivas, mas não tão massiva a ponto de ter gerado um buraco negro, né? Essas estrelas de nêutrons estão sempre, né, toda a matéria esmagada ali no único ponto, que deixa ela muito densa. Essa estrela gira muito, muito rápido. Esse é o campo magnético dela, que também é muito forte. E essa estrela não para por aí, porque ela pode evoluir ainda esse processo dela, esse estágio de vida dela, né, que ela pode transformar num magnetar ou um pulsar, né? A estrela que pulsa que nem um farol girando, jogando esse farol aí para todos os lados, e o magnetar, uma estrela ali com um campo magnético extremamente forte, são derivadas das estrelas de nêutrons. Aqui mais uma imagem ilustrativa da estrela de nêutrons para você conseguir ter uma ideia. Lembrando que essas estrelas são pequenininhas, ok? Tamanho ali de um planeta pequeno. E agora sim, os buracos negros, né? Os dois objetos mais misteriosos do universo. Esse buraco negro que talvez conhecido por vocês, né? Muito famoso já dentro da astronomia, que foi o modelo usado no filme Interestelar, né? Só que esse é o buraco negro de todos até os dias de hoje que foi melhor reproduzido. Ok? A gente sempre tem simulações de como seriam buracos negros, porque a gente não consegue observá-los diretamente, embora há uma foto de um buraco negro que eu vou mostrar no final dos slides aqui. Então, esses buracos negros assumem esse tipo de aparência, né? Quem assistiu
Interestelar sabe um pouquinho da explicação do porquê e consegue ver a movimentação dessa matéria em volta do buraco negro, e o buraco negro está aqui dentro, né? A singularidade, né? Ele em si não emite luz, mas daqui é a matéria que ele sugou, né? A matéria em volta que causa esse disco aqui, que está caindo dentro do buraco negro, né? E por conta da entropia, a matéria não cai e fica no buraco negro assim como ela chegou, né? Se cai um caminhão no buraco negro, não vai ficar um caminhão orbitando o buraco negro ali dentro dessa linha do horizonte de evento. Isso vai, o caminhão vai cair, ele vai ser destruído, desfragmentado em átomos, né? E vai virar essa massa que tem aí em volta. O mesmo aconteceria conosco, né? Se nós conseguíssemos chegar próximo de um buraco negro, a gente sofreria um efeito chamado espaguetificação, né? A gente iria ser puxado para todos os lados, né? Por lados opostos, após todos os nossos átomos do corpo se soltarem um do outro, a gente virasse, né? Chegasse de uma ponta a outra desse buraco negro ali, se basicamente desfazendo, se desintegrando. Uma curiosidade que o que vocês vão ver na aula da relatividade geral e relatividade restrita é que se uma pessoa caísse dentro do buraco negro, um observador de fora veria essa pessoa caindo quase que infinitamente. Seria uma imagem quase que congelada. Isso porque o tempo é relativo, né? Então, altas velocidades ou a gravidade muito forte pode distorcer esse tempo, fazendo com que ele passe diferente do comum. Isso vocês também vê esse efeito no filme Interestelar, ok? Eu recomendo que assistam, né? Você consegue ali, eu não vou dar spoiler do filme, mas você consegue ver ao longo do filme diferenças de tempo da pessoa que está na Terra e as pessoas que estão próximas a esse buraco negro aí, como passa diferente por causa dessa dilatação do espaço e do tempo próximo ao buraco negro, mas eu irei falar um pouco mais sobre isso na aula da relatividade geral e restrita de Albert Einstein. Então, o que são os buracos negros? Buracos negros também têm classificações diferentes, ok? Esse daqui, assim como muitos buracos negros, são buracos negros estelares, né? Que são aqueles que a gente estudou ali nesses últimos slides aí, né? São buracos negros que são derivados da morte de estrelas supermassivas. São buracos negros derivados de estrelas, por isso os buracos negros estelares. E quando essas estrelas acabam por morrer, né, no seu final da vida ali, se transformam nesse objeto que também é muito compacto, assim como estrelas de nêutrons, são menorzinhos, né? Um núcleozinho ali, e tem uma gravidade enorme, né, que nada escapa, a luz não escapa, qualquer objeto que cruze a linha de horizonte dele, né, não volta mais. Você conseguiria orbitar o buraco negro de uma distância segura, você não pode ultrapassar o horizonte de evento. Um exemplo, se um buraco negro de uma massa solar estivesse no lugar do nosso Sol agora, nós seríamos engolidos por eles? Não, porque esse buraco negro equivale a uma massa de um Sol. Isso não acontece, mas um exemplo. Então, o espaço que ele distorceria, gravitacionalmente falando, seria o mesmo que o Sol. Então, a gente não tem essa... Só porque é um buraco negro, a força dele é maior para puxar a gente. Não é isso, não é assim que funciona. Se ele tem uma massa solar, então ele distorce tanto quanto o Sol distorce e ele mantém a Terra aonde está. Agora, o problema é que esses buracos negros são muito maiores, mais massivos do que o Sol, né? Então, se você pega um buraco negro com 100 vezes a massa do Sol e bota ali no lugar do Sol, aí nós temos um problema, né? O espaço que ele vai distorcer vai ser muito maior, e então o horizonte de evento dele vai ser maior também, e a gente vai cair ali para dentro, e aí é um problema. Mas tem essa variação, ok? As massas dos buracos negros podem variar bastante. Uma outra coisa que pode acontecer, como recém-descoberto, né, as ondas gravitacionais, é a fusão de buracos negros. Isso porque buracos negros também podem se atrair e eles vão ali naquele movimento deles, né, vai gerar as ondas gravitacionais e eles vão se fundir, se tornando o buraco negro ainda mais massivo do que ele era antes,
né? E qualquer coisa que se aproxime desse horizonte de evento do buraco negro irá cair, né, em direção a ele, né? O buraco negro não é um buraco mesmo, igual um ralo, né? Ele é uma esfera, né? Assim como uma estrela, né? Só que o espaço todo está distorcido, tendendo a cair para ele. Então, os objetos caem nesse espaço, tendendo a direção do buraco negro. Então, toda essa matéria, as estrelas, planeta, o que tiver perto, o buraco negro puxa para ele. Mas tem um planeta aqui em volta desse buraco negro, seria possível? Seria, desde que ele mantenha uma distância segura para não ultrapassar o horizonte de evento do buraco negro. Acontecendo isso, dá para ficar, ok? O buraco negro não é um devorador de mundos, assim, onde tudo que ele vê ele vai devorar. Tem uma distância segura para ficar dos buracos negros, porém, né, o buraco negro em si não é tão passivo quanto uma estrela, né? Não um negócio, não que todas as estrelas sejam passivas também, né? Mas o buraco negro é muito mais complicado, mais radioativo e tudo mais, né? Existem algumas explicações do que aconteceria com a matéria caindo no buraco negro, né? Isso violaria aquele princípio de na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pô, mas então se alguma coisa caiu dentro do buraco negro, para onde vai? Ela se perde? Porque ela se perde, então tem alguma coisa errada aí. Na verdade, a gente tenta descobrir. É muito difícil estudar os buracos negros. Isso violaria muitos princípios, né, dentro da física. E o que, na verdade, pode acontecer, existem algumas possibilidades, né? Uma delas talvez que seja mais fantasiosa, assim, né? Mais, que é uma ideia que a gente não pode descartar, é a ideia dos buracos brancos, né? Eles são previstos pela teoria da relatividade geral, assim como os buracos negros foram previstos, e os buracos de minhoca, né? A ponte de Einstein-Rosen, né? Que seria uma maneira de você conseguir criar um atalho dentro do espaço-tempo, né? Eu quero migrar desse ponto aqui, dessa galáxia até essa. Pô, mas são milhares de anos-luz que eu teria que usar para atravessar, milhões de anos-luz, bilhões de anos-luz, inviável, não tem como. Aí surge esse buraco de minhoca e você consegue pegar o espaço, né, dobrar ele e você criar um atalho, e se você simplesmente atravessar esse túnelzinho aqui, está interligado a esse túnelzinho aqui e você conseguir esse atalho e sair em outro canto do espaço, né? Um exemplo disso, um exemplo clichê usado no Interestelar, inclusive, mas nunca falha, né? Temos aqui um ponto A e um ponto B, né? Não sei se vai dar para ver aí. Ó, o ponto A aqui em cima e o ponto B aqui embaixo. A distância do ponto A para o ponto B é enorme, é inviável, não consigo. O que um buraco de minhoca faz é unir o ponto A ao ponto B e você consegue criar esse túnel e atravessar ele do ponto A ao ponto B, fazendo com que o caminho seja muito menor, poupando tempo e tornando a viagem viável, né? Não descobrimos buraco de minhoca também. Provavelmente não seria possível ele surgir de forma natural, embora algumas pessoas tentem explicar os buracos negros como buraco de minhoca, mas sabe-se lá se seria possível. E os buracos brancos seriam o oposto do buraco negro, né? O buraco negro é aquele cara que engole tudo. E o buraco branco é o cara que cospe aquilo que aquele cara engoliu, né? Então, o buraco negro tudo cai. No buraco branco nada cai, só sai. Então, a explicação seria que existe um outro objeto no universo ou em outro universo, que também é uma outra imaginação de que possa surgir multiversos por aí, e que esse buraco, essa matéria caída no buraco negro, sairia em um outro universo ou em outro canto do nosso universo, de volta, né, para o universo. Ele é devolvido para o universo, assim, conservando essa matéria. Dificilmente isso é verdade, mas a gente não pode descartar também essa ideia. Então, basicamente, caiu um caminhão dentro do buraco negro. Vai sair um caminhão do outro lado do universo? Eu caí no buraco negro, vou sair do outro lado de um buraco branco? Não, porque você vai ser, né,
desfragmentado, você vai ser transformado, né? E uma vez, né, que você foi desconfigurado ali, né, pela lei da entropia, a entropia ou ela se conserva ou ela só tende a aumentar, nunca retroceder. Um exemplo disso, do que seria entropia, seria o estado da organização das moléculas, dos átomos. Eu tenho um jarro de vidro, esse jarro está todo arrumadinho, bonitinho ali. Eu pego esse jarro e quebro ele no chão. Esse jarro vai se desarranjar, né? Ele vai mudar o estado de configuração dos pedaços dele. E vai ser muito mais difícil você entender que aquilo é um jarro, porque ele foi, né, todo desconfigurado ali. Você consegue, em algum momento, esperar que aquele jarro se transforme em um jarro de novo, organizadinho? Não. Você aplicou muita entropia naquele jarro a ponto dele ficar muito desconfigurado, e só o que você consegue ou é deixar quieto ou aumentar ainda mais essa entropia, quebrando os cacos de vidro, transformando-os em ainda novos cacos, ou incinerar isso daí e acabar se transformando em outro material que vai ficar cada vez mais longe daquilo que ele era por origem. Um outro exemplo, um livro. Você pega um livro, você tem todas as escritas, bonitinho lá, todas as páginas, com todas as histórias sendo contadas, com todas as informações. Você pega um livro e joga ele numa fogueira e o livro pega fogo. Não façam isso, mas só uma ideia. Vocês jogaram o livro no fogo, o livro pegou fogo e toda a informação dele ali se desconfigurou. Todos esses átomos viraram outra coisa, né? Deixou de ser um livro e virou cinzas, né? Você não consegue mais ler, você não consegue mais identificar que é um livro. Se eu tivesse a possibilidade ali, né, tivesse alguma maneira de reorganizar todos os átomos ali existentes como eles estavam antes, eu teria meu livro de volta com todas as informações. Mas é impossível fazer isso, organizar todos esses átomos na ordem que estava, ok? Então você aplicou muita entropia. Eu não perdi a informação. Aqueles átomos que compõem os livros são os átomos que compõem as cinzas. Só que você desconfigurou essa matéria. Então a matéria que cai dentro do buraco negro seria desconfigurada, mas ainda seria matéria. Talvez, se existe buraco branco, essa matéria surja do outro lado do universo ou em outro universo dessa maneira. Mas não é o que a gente considere a melhor explicação. Existem algumas outras, como a radiação Hawking, que foi a radiação que o Stephen Hawking previu que pudesse acontecer. Ela ainda não foi confirmada dentro da física, mas muitos cientistas consideram elas, ok? Mas ela ainda não foi confirmada. Isso seria a explicação que os buracos negros, né, eles são maçudos lá, e aí, com o tempo, né, ele vai sugando matéria, e com o tempo ele começa a liberar ali, né, radiação térmica, né? E essa radiação vai aos pouquinhos evaporando esse buraco negro. Isso daí é um processo muito, muito grande, a ponto de não ter acontecido no universo ainda, mas que poderia, através dessa radiação térmica, ela ir diminuindo a massa do buraco negro até que o momento ele desapareça, né? Não desapareça do nada, porque ele foi se transformando nesse processo de radiação. O outro seria uma ideia mais complicada sobre matéria e antimatéria, que seriam gerados, né, nessa camada do buraco negro onde tem a matéria, a camada de baixo ali, ou do buraco negro onde seria antimatéria, se anulassem, né? Com o tempo o buraco negro fosse diminuindo. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu nem cheguei a explicar exatamente o que é a antimatéria para vocês. Mas você já consegue ter uma ideia que o buraco negro é algo muito complexo. Um buraco negro, assim como o pulsar, também não para o seu processo por aí, porque eles podem se transformar, por exemplo, em quasares, né? Ou núcleos ativos de galáxia, né? Então você tem os quasares, são buracos negros com massas colossais em volta deles, ali, do que ele sugou, ok? E existem os buracos negros primordiais. E o que é os buracos negros primordiais? Lembrando que esses são os estelares. Os buracos negros primordiais são aqueles que ficam no centro, no núcleo da nossa galáxia, né? Das galáxias. Há uma ideia, né, prevê que existe no centro de todas as galáxias ali, ou da maioria delas, um buraco negro supermassivo, né? É um buraco negro que não derivou de uma estrela em algum momento. Ele simplesmente surgiu como buraco negro. Pode ter sido por conta de uma nuvem de gás enorme que já colapsou diretamente num buraco negro. E esse buraco negro está no centro da galáxia, como é o caso da nossa, né? O Sagitário Star.
né? Sagitários A é um buraco negro enorme, né? Fica no centro da galáxia, tem as estrelas mais próximas ali agitadas, circulando em volta dele, e tem as mais afastadas para a periferia ali da nossa galáxia, né? E você existe algumas imagens assim de estrelas orbitando algum objeto que não é visível. Você pega assim, olha um canto, tá tudo escuro e as estrelas estão assim, ó, orbitando um espaço ali onde você não consegue identificar o que é, você não vê luz ali, né? Então daí vai começando a surgir as ideias sobre os buracos negros, né? Inclusive hoje, no dia da gravação dessa aula, foi nomeado, né, os novos vencedores do Nobel, né, dentro da física. Um deles é o Roger Penrose, que foi tutor aí, ajudou o Stephen Hawking na época dele, na tese de doutorado, e teve mais dois, né, que estavam com eles, eu não lembro o nome agora, e a tese, o que eles trabalharam para poder ganhar esse Nobel foi exatamente sobre a observação ali dos buracos negros, ok? Então, é uma área dentro da astrofísica, da cosmologia, da astronomia, que está sempre em evolução, né? E uma evolução que aconteceu dentro da astronomia ali para a questão dos buracos negros foi a foto, né, que talvez alguns de vocês já tenham visto, a foto do buraco negro dentro dessa galáxia aí. É um buraco negro supermassivo, né? Vocês podem achar que isso daí é uma foto embaçada, não significa uma coisa, mas essa é uma das fotos mais importantes já tirada, né, na nossa história. Foi preciso aí vários telescópios que fizeram uma grande rede, né, de ligação ali que dava ali o tamanho da Terra, se fosse contar a quantidade ali de telescópios interligados para poder tirar essa imagem, né? Foi muito complicado, foi um desafio enorme para conseguir isso, mas você consegue de fato observar que existe alguma coisa ali, né? Então, quando você vê esse centro ali dessa imagem, né, esse objeto escuro ali fica o buraco negro, né? Esse objeto em volta, esse objeto claro, formando esse disco aí, é aquela massa ali, aquilo que o buraco negro está trazendo, né, em volta dele. Ele está orbitando, né, o buraco negro, aquela grande massa de energia ali que está em volta do buraco negro que está ali no centro, ok? É a chamada ali de disco de acreção, né? Toda essa matéria ali que o buraco negro, as estrelas e tudo mais, que o que ele vai sugando para a volta dele vai formando esse disco de acreção, ok? Então é isso que a gente consegue observar de um buraco negro. Isso sim emite luz. O buraco negro que está no centro não emite, mas a gente consegue identificar, né, os buracos negros por esse disco de acreção e pelas chamadas pegadas gravitacionais, né? A gente consegue ver perturbações na órbita de alguns sistemas por conta dos buracos negros. É a mesma coisa que você imaginar quando numa praia à noite, por exemplo, a praia está vazia e você consegue ver um monte de pegadas, né, de pessoas. Você não precisa necessariamente ver as pessoas para dizer que uma pessoa passou ali. Você vê as pegadas dela e deduz, né, quem deixou essas pegadas aqui foi algumas pessoas. E você consegue a mesma coisa com buracos negros, por exemplo, né? Igual o focal de Netuno também, né, que foi previsto matematicamente, né, não foi observado direto. Você consegue prever esse movimento e perturbações gravitacionais em alguns lugares, e você não consegue observar algo, mas tem alguma coisa ali, porque para distorcer o espaço naquele lugar e causar essa perturbação gravitacional, precisa de um objeto massivo, denso, que tenha a proporção adequada ali para distorcer esse espaço, e a gente vê essa alteração gravitacional. Como a gente não consegue observar esse objeto, a gente já consegue identificar ali, né, algumas características que levam a gente à descoberta ali dos buracos negros, ok? Aqui está a foto da galáxia de Andrômeda, né? E isso eu trouxe aqui para vocês conseguirem identificar onde fica o buraco negro na galáxia, né? Ali é o centro da galáxia. Apesar de ser muito, muito luminoso, essa
luminosidade não é derivado do buraco negro, ok? É pela grande concentração ali de outros objetos luminosos, né? Que tem de estrelas, que tem ali essa grande nuvem de gases, e tudo ali se acende, está tudo ali acumulado num canto, num espaço menor, e o buraco negro está lá no centro.